Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo de culto, de adoração ao Senhor, porque Ele nos convocou para isso e nós viemos certamente com o coração alegre por ter esse privilégio em Cristo Jesus, de adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu quero convidar a igreja a que abra a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 16. Que Deus abençoe também os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que acompanham o culto através da transmissão do canal do YouTube. Que a palavra do Senhor também fale ao seu coração. Nós estamos no mês de maio, já é tradicional dar uma atenção especial à família neste mês, o mês do lar, o mês da família. E nós trabalharemos nessa noite uma mensagem que é um alerta para cada casal presente aqui nessa noite. O tema da mensagem é atitudes erradas no casamento. Atitudes erradas no casamento. E vamos nos valer da experiência de um casal que tem muitas coisas lindas a nos ensinar e conhecemos a sua história, toda a sua trajetória, mas também tem alguns momentos em que eles tropeçaram, em que eles não estiveram tão atentos à orientação do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus então, já em Gênesis capítulo 16, a uma só voz, nós faremos a leitura de todo esse capítulo. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem, e também seja na versão impressa ou na versão digital. Se eu for para uma outra passagem, aí você me acompanhará, tá bom? A palavra de Deus nos diz assim, leiamos. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste, e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Laai Roi, está entre Cádiz e Bered.
Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém. Vamos orar. Pai de amor, aqui está o teu povo reunido mais uma vez neste lugar. Lugar este consagrado para o teu serviço, para os teus filhos te adorarem na beleza da tua santidade. Cantamos, ó Deus, cânticos espirituais, cantamos hinos, lemos a tua palavra, oramos, mas agora uma vez mais precisamos da instrução do Senhor. Especialmente, ó Pai, a começar no meu lar, no meu casamento com a minha esposa, com a Rosângela. Eu quero entregar nas tuas mãos cada casal que está nesta noite aqui, ou de repente alguém que está representando um casal, ou o marido ou a esposa, mas que a tua palavra fale profundamente ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Atitudes erradas no casamento. Infelizmente, quando nós não observamos os preceitos da palavra de Deus, o que o manual da família nos ensina, que é a palavra do Senhor, sobre como eu devo agir como marido e como esposa, infelizmente eu cometo atitudes erradas no casamento. Atitudes que, em primeiro lugar, podem ferir o marido, a esposa, mas que, antes mesmo de ferir o marido e a esposa, entristece o Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós casados aqui nessa noite, seja você casado há mais tempo ou recentemente, está isento às vezes das crises, dos problemas que podem abater um casamento. Mas nesta hora nós precisamos tomar cuidado para não tomarmos decisões ou atitudes equivocadas dentro do casamento. Às vezes, irmãos, Deus tem falado de forma tão clara e cristalina do seu plano, da sua vontade soberana, das suas benditas promessas, e às vezes nós não estamos descansando nessas palavras do Senhor. Nós queremos tomar as providências, nós queremos tomar as rédeas, nós queremos assumir o controle, achando que Deus está demorando demais para agir, então está na hora de eu colocar o meu time em ação, afinal de contas, as coisas precisam acontecer e eu não tenho paciência, eu não sei esperar. Isso aconteceu com esse casal. Nós conhecemos a história de Abrão e Sarai até aqui, mais tarde o Senhor mudará o nome de ambos. Abrão passará a ser Abraão, o pai da fé, e Sarai, Sara. Mas o texto mostra para nós que esse casal, diante de uma promessa que tinha sido feita a Abrão, o servo do Senhor, lá em Ur dos Caldeus, quando este homem tinha 75 anos de idade, Deus chama Abrão do meio da sua parentela, pede para que ele deixe a sua terra e vá para uma terra que o Senhor haveria de mostrar. E Deus diz: sê tu uma bênção, de ti farei uma grande nação, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ainda disse a Abrão naquele momento: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abrão obedeceu ao Senhor. Abrão sai com sua esposa, leva o seu sobrinho Ló, eles criavam esse sobrinho, e também certamente já Abrão era um homem de grandes posses, um homem que tinha servos e servas, então ele sai em direção a Canaã, obedecendo a ordem do Senhor. Mas Deus também disse para Abrão nesse momento que ele faria dele, a partir dele, uma grande nação. E ele ficou certamente pensando: mas eu nem filho tenho, como é que de mim vai nascer uma descendência tão numerosa assim? A palavra de Deus diz que isso vai seguindo. Lembrem-se que ele tinha 75 anos. Mas agora nós temos no capítulo 15, não foi o texto que lemos nessa noite, mas é importante entender, o Senhor mais uma vez fala com Abraão. Alguns acontecimentos se dão entre o capítulo 12 até o capítulo 14, mas chegamos no capítulo 15 e vemos aqui no verso 1 a palavra de Deus dizendo: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E olha só o que Abrão respondeu:
Respondeu Abrão: Senhor Deus, me haverás de dar se continuo... Deixa eu ler novamente. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Mais uma vez Deus está falando com Abrão. Não será o servo Eliezer, será alguém que vai ser gerado do seu casamento com a sua esposa Sarai. Ele faz uma aliança, ele promete ainda que vai cuidar da terra, do lugar onde os seus descendentes habitarão. Esse é um texto muito rico, cheio de significados. Essa aliança que o Senhor institui com Abrão, mandando ele separar os animais e colocando as partes de frente uma para a outra. O Senhor passará por meio desses animais, fazendo uma aliança. E é interessante que as alianças humanas, geralmente elas são feitas entre pares, pessoas que estão no mesmo nível de igualdade. Mas as alianças que Deus faz com o seu povo são totalmente diferentes, porque nós estamos tão aquém de Deus, nós estamos tão abaixo de Deus, e Deus está tão acima de nós, que quando Deus nos chama para uma aliança, Ele assume todas as prerrogativas da sua aliança, porque Ele sabe que infelizmente nós somos sujeitos a falhar. Mas Deus é fiel. Deus não falha, Deus cumpre a sua palavra, ainda que às vezes aos meus olhos, aos seus olhos, pareça demorado. Deus não tarda em cumprir as suas promessas. Você crê assim? Que mesmo que no seu relógio, na sua agenda, no seu calendário, você acha que Deus está demorando demais, Deus vai cumprir a sua vontade, na hora certa, no momento certo, como Ele planejou, como Ele instituiu, assim será. Deus fala isso com Abrão, Deus faz essa aliança. E agora no texto que acabamos de ler do capítulo 16, a informação que temos aí no último versículo que nós lemos, é que ele terá na verdade 86 anos, verso 16 diz: era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Se coloque no lugar de Abrão. Deus se manifesta a você numa visão, Deus ratifica a promessa que Ele havia feito lá no chamado dele, Deus ainda faz uma aliança com o seu servo. Não era para você estar em paz diante de Deus, ainda que já se passaram 10 anos, do chamado para este momento são 10 anos, 10 anos não são 10 dias, nem 10 semanas, nem 10 meses, 10 anos são 10 anos, é um tempo considerável. E agora ele está ali juntamente com a sua esposa, 10 anos depois, habitando, naquela outra região ali, e a palavra de Deus nos informa que a sua esposa, talvez vendo a impaciência do seu marido, o texto não diz isso, eu estou falando isso por inferência, Abraão certamente devia ficar de um lado para o outro dizendo: Deus falou que eu vou ter uma descendência, Deus falou que vai me dar um filho, mas até agora nada. Eu não sei se chegou uma hora que o Abraão ficou falando tanto isso, ficou parecendo assim, sabe, que a esposa dele foi tomada de impaciência também. Quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais. Você não para de falar desse assunto, que Deus prometeu que nós vamos ter um filho, mas a gente não tem condição. Olha a nossa idade, eu já estou com 76 anos, dizia Sarai, você tem 86 anos, nós não vamos mais ter filhos. E Abraão certamente impaciente, mas Deus falou que nós teremos um filho, e que a descendência dele será numerosa. Em próprio Gênesis 15, eu não cheguei a falar desse texto, Deus convida Abraão a sair para a parte de fora, e diz: olha os céus, olha as estrelas, conte as estrelas, se é que você pode contá-las, assim será a tua descendência. Deus sempre usou coisas grandes para falar da descendência do seu povo, o pó da areia, como ele falou com Jacó. Então agora nós vemos que Sarai, a esposa de Abrão, que não lhe dava filhos, ela tinha uma serva.
E não é que essa era uma escrava da casa, que cuidava da casa. Ela era uma pessoa que estava a serviço exclusivo de Sarai. Era uma pessoa que trabalhava para ela apenas. Seria sua secretária particular. Cuidava de muitos interesses da esposa de Abrão. Ela não era uma serva da casa. Na casa já tinham outros servos, outros empregados, mas ela era serva exclusiva de Sarai, uma egípcia chamada Agar. O texto então nos informa, irmãos, que Sarai, em dado momento, ela diz assim: o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos. Ela não está errada em dizer isso. De fato, é o Senhor. Mas ela está falando isso talvez já num tom assim de impaciência. E esse é um perigo para qualquer casal aqui. Quando a impaciência ocupa o espaço entre o casal e um já não tem paciência, nem um com o outro e nem com as circunstâncias que o cercam, com as adversidades que um casal possa sofrer. A impaciência, e por inferência eu disse isso de Abrão, mas no caso de Sara está claro, está explícito. E quero já abrir um parênteses rápido aqui para as minhas amadas irmãs. Eu vou ser fiel ao texto. E às vezes o texto falará coisas pesadas para vocês, irmãs. Mas não estou fazendo isso porque eu sou homem. Eu quero humilhar vocês. Longe de mim isso, porque nós homens também temos falhas e muitas. Mas esse texto abre princípios importantes para vocês, irmãs. Mas para nós homens também. Sarai chega então a dizer para o seu marido: eu não aguento mais. O Senhor não me dá filhos. O Senhor tem me impedido de dar filhos. Vamos fazer o seguinte? Toma a minha serva e deita com ela. Eu sei que com a cabeça que a minha irmã tem aqui hoje, casada, você fala: não, está doido, eu não faria isso de jeito nenhum. Eu falo: deita com a minha serva. Já que eu não posso ser mãe, já que eu não posso te dar um filho, já que eu não posso gerar no meu ventre um filho, fruto do nosso amor, do nosso relacionamento, deita com a minha serva. A que ponto chega a situação? Não é que Sarai não tinha valor próprio, não tinha dignidade. O contexto é que a impaciência domina o momento. A impaciência leva a atitudes impensadas, a ira, a desespero. E ela então chega ao seguinte: eu não tenho condição de te dar um filho, você não para de falar desse assunto, então faz o seguinte, deita com a minha serva, porque ela vai te dar um filho. E eu vou me satisfazer com os filhos dela, porque naquela época havia essa tradição. Quando a serva concebia filhos para que a patroa, a senhora, não podia dar a luz ao filho, quem é que criava a criança? A senhora. Então, de certa forma, o filho de Agar seria criado por Sarai, e ela fala: é meu filho, não foi gerado do meu ventre. Eu já vi até gente usar esse texto, embora esse texto não é para isso, não está falando aqui de barriga de aluguel. Mas eu já vi pregador falar de mensagem sobre barriga de aluguel usando esse texto aqui. Esse texto não está ensinando isso não, viu, gente? Não estou falando de barriga de aluguel aqui. Mas voltando ao texto, ela então fala para o seu marido: eu quero que você deite com a minha esposa. Um princípio para você, minha irmã, guardar, mas os homens também. A sua impaciência não anula os planos de Deus para a sua vida. A sua impaciência não anula os planos de Deus para o seu casamento. E cuidado, porque com a impaciência você pode fazer coisas que depois você vai se arrepender. Estava com a cabeça quente, não pensou, não refletiu, não ponderou. Provérbios diz assim: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Cuidado, minha irmã, com o que sai da sua boca. Cuidado, minha irmã, com o que você fala para o seu marido. Porque já teve uma outra esposa que também não foi assim, entendendo? Embora, irmãos, vamos aqui fazer, não é a meia-culpa, mas entender a dor daquela outra mãe, a esposa de Jó. Ela perdeu 10 filhos no mesmo dia. O marido ficou pobre da noite para o dia.
O marido agora está enfermo dos pés à cabeça. Aquela mulher se desesperou. E o que é que ela falou para o marido dela? Amaldiçoa esse Deus e morre. São palavras de uma mulher sábia? São palavras de uma mulher que está desesperada. De alguém que não está entendendo. Nem Jó estava entendendo. Jó sabia o motivo? Mas Jó, ainda mesmo com toda essa dor, ele falou assim: você fala como uma doida. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Estava doendo no coração de Jó. Mas ele falou: não é assim, mulher. Não é amaldiçoando o nosso Deus que as coisas vão melhorar. É dizendo: Senhor, por que nós estamos passando por esse processo? Qual é o propósito? É para glorificar o teu nome com todas essas perdas? Ensina-nos a lidar com a dor então, porque está difícil. Mas ela não foi sábia. Sarai, talvez incomodada com a aflição do coração do seu marido, toma essa decisão. Mas aí, por isso que eu falei que não é só para as mulheres, olhe para cá os homens nessa noite. Você fosse Abraão, tua esposa vem com uma ideia dessa, porque você está irrequieto. O que você tinha que responder para ela? Agora tem que usar a frase lá da mulher de Jó. Você está louca? O quê? Deitar com a nossa serva, com H? Eu sou marido de quem? Com quem que eu casei? Quem é a mulher da minha mocidade? É você, Sarai. Eu só tenho relação com você. Eu não vou me relacionar com nenhuma outra mulher. Não era isso que você tem que esperar de Abraão? Não era isso que você esperaria do pai da fé? Do amigo de Deus? O quê? Mulher, que conversa é essa? Eu vou continuar esperando. É verdade, tem dia que eu estou impaciente, tem dia que eu fico de um lado para o outro falando: quando é que vai vir o filho? Quando é que vai chegar o filho da promessa? Quando é que Deus vai cumprir a promessa? Já tem 10 anos e não aconteceu nada até agora. Mas olha o que o texto diz para nós. Olha aí, versículo 2, finalzinho, as últimas palavras do versículo 2. E Abrão anuiu o conselho de Sara. Tem gente que usa uma versão um pouquinho forte, que Abrão lavou as mãos. Eu lavo as minhas mãos. Faça o que você quiser. Palavra sábia de um marido para uma esposa que está equivocada. Porque nesta hora o marido deveria trazer a esposa à razão. Mulher, não é assim não, calma. Não é assim também não. Está difícil, eu estou sofrendo, eu estou agoniado, mas calma, não a tal ponto. A tal ponto de ter um filho com uma outra mulher. Assim não, calma, voltemos à sensatez. Eu não vou fazer isso. Mas ele fez. Então ele fraquejou também. Ele foi conivente. Ele concordou. Se Sarai errou, na sua impaciência, na sua precipitação, no seu desespero, Abraão também errou, porque ele concordou. Então nós aprendemos aqui já uma atitude que um casal pode ter. No meio de tanta dor, de aflição, às vezes pode inverter o papel, às vezes é o marido que vai fazer uma proposta indecente para a esposa, não precisa ser dessa natureza de sexo, de deitar com outro, pode ser uma outra proposta, e às vezes a esposa, em vez de ir com sabedoria, porque eu sei que não é fácil às vezes, o marido bate o pé, né? Tem marido que é cabeça dura, tem marido que não escuta a esposa, tem marido que a esposa fala, dá um conselho e ela está certíssima. Isso acontece comigo, com a minha esposa também, tá? Não vão pensando que eu sou o melhor marido da face da terra, eu erro, ela dá conselhos às vezes, tem hora que esse conselho, mas ela está certa, mas aí o pecado, o orgulho, vou dar o braço a torcer, sabe essas coisinhas? Nós homens somos um bando de bestas, porque se você ouvisse a sua mulher, muitas vezes ela tem palavra de Deus para te falar, e você fica com essa bobeira, mas eu sou o homem, não posso me rebaixar. Isso não tem nada a ver com ser cabeça da igreja, ou da família, melhor dizendo. Não, mas eu sou o cabeça da família, quem dá a última palavra aqui em casa sou eu, não vou ouvir o conselho da minha mulher. Deus sabe por que Deus colocou a sua mulher do seu lado? Para ela ser sua auxiliadora, para ela muitas vezes abrir os seus olhos, olha ali, você não está vendo? E aí o seu machismo,
A sua cultura faz, não vou ceder, porque se eu mostrar fraqueza, ela vai montar em cima. Então é melhor eu fazer. Essa é a sua opinião. Vou continuar do meu jeito. Que pena. Atitude errada. A impaciência não vai mudar o propósito de Deus. Deus mudou os planos dele para com Abraão. O que vocês acham? Deus desistiu de enviar Isaac? Não. A sua impaciência, a minha impaciência, a sua desobediência, a minha desobediência, não muda 1 centímetro a vontade soberana de Deus na minha vida e na sua vida. Não muda. Você pode às vezes achar que tem que dar um jeitinho. Deus, não é por nada não, o Senhor está demorando demais, já faz 10 anos que eu estou esperando o cumprimento da promessa, eu vou dar um jeitinho para o Senhor cumprir a sua promessa na minha casa. A minha mulher está fazendo um pedido, ou está me autorizando a ir para a cama com a serva dela. Eu vou. Porque quem sabe é assim que o Senhor cumprirá os seus planos na minha vida, na minha família. E Deus fala, eu não ajo assim não. Não é assim que eu faço. Mas o texto diz que aconteceu. Abrão coabitou com Agar. E ela concebeu. Atitudes erradas no casamento. Impaciência. O texto fala que a impaciência começou com a Sarai, provavelmente agindo como uma resposta à impaciência do marido. Um coração irrequieto. Ele que poderia ter trazido a questão a uma sensatez. Calma, mulher, está tudo bem, eu tô aflito, é verdade, eu fico todo dia falando disso, mas espera aí, deitar com a Agar, aí é demais. Volta a razão, minha mulher, você é minha esposa. Deus disse que é do seu ventre que vai sair o filho da promessa, não é do ventre de uma outra mulher. Esse assunto está encerrado. Não vou deitar com Agar, não vou ter filhos com ela, porque eu vou esperar em ti, no Senhor. Então, homens, sejam homens sensíveis à voz do Espírito. Às vezes você vai ter que barrar a sua esposa, mas não por machismo, não por autoritarismo, mas aí sim você vai fazer valer o papel de sacerdote do lar e de cabeça da família. Mas para isso você tem que estar cheio do Espírito Santo, para sua esposa entender que você não está falando na carne, mas você está falando no Espírito. Querida irmã, cuidado com os conselhos que você dá para o seu marido, porque as consequências podem vir. Seja uma mulher sábia. Cuidado com os conselhos que você dá para o seu marido, porque nós vamos muitas vezes ouvir esses conselhos, não vamos ponderar e vamos anuir, como Abrão fez. Ele anuiu, ele coabitou. Resolvido o problema? Sim ou não? Resolveu o problema, gente. Ismael está chegando, o menino está chegando, não deu certo? Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas parece que aqui precisou de uma mãozinha de Abraão e de Sarai. Olha o menino chegando aí. O filho da promessa vai nascer. Esse não é o filho da promessa. A impaciência nos faz sofrer muitas consequências, mas ela jamais anula a vontade de Deus na minha e na sua vida. Agora que a Agar está grávida, como que ela trata a patroa dela? Com desprezo. Agora Agar fala assim, eu tenho, você não tem. Estou carregando um filho do seu marido aqui dentro. Imagina uma mulher naquela época ouvindo isso. O tiro saiu pela culatra. A Sarai agora está se sentindo o quê? Humilhada. Mas não foi ela que mandou o marido deitar com a mulher dela? Com a serva dela? Foi ela. Aí, percebam, esse problema começou lá no Jardim do Éden, é o jogo do empurra, né? Quem pecou? A mulher me deu do fruto, eu comi. E você, que você tem a dizer, a cobra me enganou, eu comi, e parece que ninguém pecou. Nós sempre vamos jogando a culpa para o outro. Ela está com raiva, ela já não estava irada lá atrás, agora ela está com raiva de novo. E aí, olha o que o texto fala para nós. Verso 5.
Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Ela falou: eu estou sendo afrontada e a culpa é sua. Mas espera aí, minha culpa? Eu nunca te fiz uma proposta dessa. Eu nunca disse para você: bem, vamos ser realistas. Você não está grávida, não engravida nunca. Você nunca vai me dar um filho. Deixa eu deitar com a tua serva. Não foi ele que fez essa proposta. Foi ela que ofereceu a serva. Às vezes esse papel pode se inverter. Às vezes é o marido que vai dar um conselho que não é sábio para a esposa, e a esposa vai sofrer, e o marido também, as consequências da atitude tomada. O clima da... O que vocês acham? Esse casamento está bom? Como é que está lá o casal? Eles estão vivendo em harmonia? Estão tomando café junto, cheio de coraçãozinho no ar, estão vivendo as noites de amor. O que vocês acham? Como é que estava o casamento aqui do casal? 86 anos e 76 anos. Em crise. Porque ela agora está se sentindo humilhada. Ela vai para o marido e diz: resolva esse problema. Ela está me humilhando, ela está me afrontando. E aí ela continua, olha o verso 5 aí: eu te dei a minha serva para a possuíres. Gente, eu acho muito forte isso, tá? Eu te dei a minha serva para você possuir ela. Conversa de esposa com o marido. Forte. Porém, vendo que concebeu, agora ela está me desprezando. Agora percebam que em vários momentos o nome de Deus é citado, mas isso não anula o erro. Perdão pela minha sinceridade. Tem muito casal que até tem o nome de Deus na boca, mas não tem no coração. No dia a dia, no tratamento um com o outro, o nome de Deus é levantado em vão. E a palavra de Deus diz lá nos 10 mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não adianta, meu irmão, você invocar o nome de Deus e humilhar sua esposa. Não adianta, minha irmã, você glorificar o nome de Deus e depois rebaixar o seu marido. Tem alguma coisa errada. Agora ela invoca o nome do Senhor e diz assim: julgue o Senhor entre mim e ti. Segunda chance para Abrão colocar as coisas no seu devido lugar. Ele poderia falar: erramos. Vem cá, mulher, nós erramos. Onde é que eu errei? Eu errei quando eu aceitei o seu conselho, quando eu aceitei deitar com Agar. Agora nós vamos sofrer as consequências. Eu vou conversar com ela para ela parar de te humilhar. Não é isso que você queria. Eu errei. Mas Abrão foi covarde. Olha o que ele fez. Respondeu Abraão, verso 6: Abrão, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Jogou a bola para lá. Falou: eu, cada um com seus problemas, hein? Não foi você que inventou essa história? Resolva. Faça o que você quiser. Eu estou fora. Como ele está fora? Marido nunca pode dizer isso para a mulher. Esposa nunca vai poder dizer isso para o marido: problema é seu, eu estou fora. Não, vocês são uma só carne. O que um faz reflete no outro, o que outro faz reflete no outro. Não tem esse negócio: eu não tenho nada a ver com essa sua decisão. Tem sim. Afeta o casal, afeta o casamento, afeta a família. Até os filhos que, de certa forma, não tem nada a ver com essas coisas, sofrem as consequências dos erros dos pais. Tem filhos sofrendo em casamentos, mesmo sem perceber que o pai e a mãe estão em crise, mas os filhos... A gente pensa que esconde deles, né? A gente só briga quando os filhos não estão por perto. Mas você acha que o seu filho já não percebeu que tem alguma coisa errada entre vocês? Não estou falando também que é para vocês fingirem, né? Eu vou viver abraçando a minha esposa e meu esposo, mas a hora que eles forem para o quarto, sai para lá. Não. Seja autêntico. Na igreja, no clube, na porta da escola, no shopping, em casa principalmente. Os filhos falam assim: o meu pai ama a minha mãe. Às vezes eles discutem. Afinal de contas, meu pai é pecador. E a minha mãe também é. Mas o meu pai ama a minha mãe. Como eu vejo o meu pai cuidando da minha mãe. A minha mãe ama o meu pai. Tem vezes que ela dá umas broncas nele, ela fala duro com ele, e ele retruca de lá. Mas eu vejo eles
sendo um casal que busca a vontade de Deus. É isso que os seus filhos falariam nessa noite de você, meu irmão? Se eu fizesse uma entrevista com o seu filho, com a sua filha agora, o que você fala do seu pai? O que você fala da sua mãe? O que seu filho, a sua filha diria? Meu pai, ó, minha mãe, ó, ou, um pouquinho, mais ou menos. Por causa das atitudes erradas. Abraão foi covarde. Resolva, isso é problema seu, faça o que você quiser. A bola foi para o pé de novo de Sarai, certo? Agora ela vai corrigir, o que vocês acham? Ela vai corrigir, a consciência pesou, errei, vou chamar a moça, vou conversar com a minha serva, mas não foi isso que ela fez não. O que o texto diz aí, finalzinho do verso 6? Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Deu o troco na mesma moeda. É assim que a Bíblia ensina, né, irmãs? Quando alguém te humilhar, humilhe também. Está no Evangelho segundo a carne, que não é o de Jesus. É isso, irmão, que Deus ensina na Bíblia. Pisou em você, pisa também. Desprezou você, despreza também. Não é isso que a Bíblia ensina. E é interessante que Deus, mesmo num contexto tão confuso, Deus foi lá e teve misericórdia de Agar. O texto diz, eu vou ser breve aqui, que ela foi embora. Ela estava indo, sabe para onde? Segundo os estudiosos, ela estava indo embora para o Egito. E ela parou no deserto, próximo dessa fonte, e o anjo do Senhor foi até ela. Vocês sabem que toda vez que aparece essa expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento, é o Senhor mesmo que estava ali. E ele falou: de onde você está vindo? Para onde você vai? É que Deus não sabia? Claro que Deus sabia, mas Deus queria que ela confessasse: eu estou fugindo da minha senhora. Tivemos um problema sério. Olha o conselho do Senhor para Agar: volta e se humilhe. Se você fosse Agar, você voltava? Demorou, hein, pastor? É ruim, hein, como diz os jovens. Já fui humilhada, ela já me escorraçou de lá, eu vou voltar a fazer o quê? Volta. Você não vai para o Egito, não. Você vai voltar para a casa da tua senhora e vai se humilhar. Você vai completar os dias da sua gravidez e você vai dar à luz a um filho que você vai colocar o nome dele de Ismael. Temos um Ismael entre nós aqui. E o seu nome tem um significado bonito, né, meu irmão? Deus ouve. Esse é o significado do nome Ismael. Deus ouve. E Deus ouviu, porque eu disse aqui a palavra do Senhor, que ele estava ouvindo a oração daquela mulher. Só que Deus não mente. Deus falou que esse homem ia ser complicado. Os ismaelitas estão por aí, inimigos até hoje do povo de Deus. Numerosa multidão, que nem dava para contar. Nós temos uma divisão, e interessante, né? Ambos vieram do mesmo pai, Abraão, o filho da promessa. Sua descendência será como as estrelas dos céus, como o pó da praia do mar. Mas o outro povo, os ismaelitas, e eles declaram que o pai deles é Abraão. Eles falam: o nosso pai é Abraão, e biologicamente é mesmo. Por isso que até Jesus, voltando a falar do povo judeu, ele fala: vocês vivem batendo no peito, somos descendentes de Abraão. Aí Jesus falou: bom, até dessas pedras aqui eu posso suscitar descendentes de Abraão. Os verdadeiros descendentes de Abraão não é aquele que vai passando de genealogia em genealogia, mas é os que foram chamados pelo Senhor e abençoados na vida desse homem de Deus. Versículo 13. Agar orou. Agar orou ao Senhor. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã, meu irmão. Deus vê o que está acontecendo no seu casamento. Não se engane. Não se esqueça disso.
Mas eu não estou falando isso em tom de ameaça. Ó, Deus está vendo, hein? Deus vai pesar a mão, hein? Deus vai castigar, hein? Ele está vendo também os erros. Até é o tema da mensagem de hoje. Mas Deus vê a sua dor. Deus vê a sua aflição. Ele ouviu o lamento, a dor dessa mulher. Agar. Está passando por algum problema no seu casamento? Sua esposa tem tomado algumas atitudes que têm machucado você, meu irmão? Seu esposo está machucando você, minha irmã? Deus está vendo. Deus te vê. E Ele quer curar o seu casamento. Mas precisa começar com você. Porque é muito fácil a gente jogar a culpa para o outro, não é? Pastor, as coisas lá em casa não andam muito boas não, mas a culpa é dela. Ou as coisas lá em casa, pastor, não andam muito bom mesmo, a culpa é dele. Irmãos, se a gente ficar brincando com esse joguinho de quem é que tem mais culpa no cartório, quem errou mais, quem acertou menos, ou ao contrário, não chegaremos a lugar algum. Mas a questão é, os dois na presença do Senhor, erramos. Eu te feri, você me feriu. Libera perdão, reconciliação e busque andar dentro da vontade de Deus, porque a sua impaciência, minha irmã, não anula os planos de Deus para a sua vida. Você disse que não daria luz ao filho, mas o Deus que faz o impossível fez uma mulher com 90 anos de idade gerar Isaque. E ele nasceu. Mas o assunto parece que recorre. Vamos dar um salto aí para terminar a mensagem? Vamos para Gênesis 21. É o capítulo que mostra o nascimento de Isaque. Bom, já se passaram 14 anos. Então o Ismael já é um adolescente, um rapazinho. Isaque nasceu. Ismael, um adolescente, morava lá com o pai. Agar permaneceu com a sua senhora. Provavelmente isso aqui é dedução minha. Apesar de tudo que aconteceu, Agar ainda cuidou da dona Sara quando ela ficou grávida. Ajudou ela na gravidez. Talvez tenha ajudado até a cuidar do pequeno Isaque. Mas agora, olha o que acontece entre os irmãos por parte de pai. Os irmãos que eram para ser amigos se tornaram inimigos. Vamos ver aqui o texto? Versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Então, o que estava acontecendo entre eles? O Ismael ficava caçoando de Isaque. Você não é de nada, eu também sou filho de Abraão. Antes dele ser seu pai, ele é meu pai. Eu vim primeiro. Eu sou o primogênito. Eu sou o mais velho. Sabe essas conversinhas de irmãos que gostam de pisar no outro? Aí a conversa chegou de novo no casal. A Sara toma a frente de novo e vai falar com o marido. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. O problema não parou, está lá, o problema existe até hoje. Aí, olha só, imagina agora Abraão tendo que lidar com isso. Ele está vibrando de alegria pelo nascimento de Isaque. O verso 8 diz isso. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. O homem fazia festa para tudo. Até o dia que o menino largou o peito da mãe, ele fez um banquete. Abraão está radiante com a chegada de Isaque, mas ele ama Ismael também. Ele ama Ismael, é seu filho. 14 anos aproximadamente. Por isso que o verso 11 diz: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Vou ter que mandar embora o meu filho. Mas agora ele fala para sua esposa assim: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Qual é a diferença deste momento para o primeiro, quando a Sara mandou o marido dela fazer alguma coisa e ele devolveu a bola para ela: faça o que você quiser, e ela humilhou a Agar e foi embora? Quem é que deu orientação agora para Abraão? Foi Deus. Então, meu irmão, conselho que vale 1 milhão, eu diria que vale a sua vida. Quando a sua esposa te der um conselho,
Espere a resposta de Deus. Deus vai te falar como você vai ter que agir. Pode ser que Deus diga assim: Gilberto, atenda a voz da sua mulher, ela está certa. Eu levantei ela para te falar isso. Você não está enxergando, Gilberto. Ela está sendo a minha mensageira. O que eu tenho que fazer? Eis-me aqui, Senhor, eu vou ouvir minha esposa. E vice-versa. Abraão ouviu. Agora Deus falou, é para despedir. Despediu Agar. Só que ele cuidou, providenciou água, providenciou alimento. O menino já era um rapaz, um adolescente. Ela foi embora. Chegou uma hora que ela começou a chorar, porque acabou a água, não tem alimento, e ela disse, vou morrer nesse deserto. Colocou o filho mais longe, ela falou, nem quero testemunhar a morte dele. E começou a chorar, mas o que é que aconteceu de novo? O Deus que vê, ouviu o choro de Ismael. E foi ao encontro deles, e cuidou desse caso. A despeito da falha de Abrão e Sarai, em perderem a paciência e acharem que podiam dar um jeitinho no projeto de Deus para a vida deles, Deus não mudou seus planos. Isaac chegou, ele é o filho da promessa. É dele que vem o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, não é de Ismael. Ismael se tornou uma grande nação, um grande povo, mas traz dor de cabeça até hoje para o povo da aliança. Por causa do quê? De uma precipitação de um casal, que a Bíblia não esconde aonde eles acertaram, mas também não esconde onde eles erraram. Como está o seu casamento? Você, meu irmão que está aqui, como é que você está tratando a sua esposa? Nas primeiras horas do dia, é na base da gritaria? É já falando palavras que não se dá para proferir em outro ambiente, que não deveria ser proferido nem dentro de casa? Como é que é o amanhecer na sua casa? E o deitar, na hora que vão para a cama juntos? Tem diálogo? Tem respeito? Alguns casais aqui já ouviram isso que eu vou dizer agora. Quando um casal está em crise, e ele achar que ele não tem motivo para ser carinhoso ou carinhosa, antes de você lembrar que você é casada com alguém, no caso, o seu marido ou a sua esposa, lembre-se que a pessoa com quem eu me casei é meu irmão em Cristo. É minha irmã em Cristo. Isso não faz diferença para você não, na forma como você vai responder uma irmã em Cristo, um irmão em Cristo. A sua esposa não é sua, ela é de Deus. Um dia Deus vai te pedir contas dela. O seu esposo não é seu para você fazer o que você bem entender, ele é de Deus. Um dia você vai prestar conta diante de Deus pelo que você fez com o seu marido. Cuidado com as atitudes erradas que você pode praticar no seu casamento. Deus não esconde de nós o que nós fazemos. Ninguém precisa voltar para casa com raiva de Abrão e Sarai. Porque, de certa forma, essa história de Abrão e Sarai é a nossa história. Deus promete muitas coisas para nós e nós perdemos a paciência e a gente resolve fazer do nosso jeito e a gente quebra a cara. Mas quando a gente espera no Senhor, quando a gente descansa nas promessas do Senhor e aguarda o tempo dele, como nós gostamos de cantar, o plano de Deus sempre será melhor. Melhor. Mesmo que demore muito. Força, minha irmã. Força, meu irmão. Nada de impaciência, nada de desespero, nada de gritaria, nada de ofender um ao outro. Isso não vai resolver o problema, só vai aumentar o problema, só vai piorar, só vai escancarar mais a dor um do outro. E lembre-se, vocês precisam ser modelos para os seus filhos. Se o casal não vai bem, os filhos também estão correndo sérios riscos. Que referência que eles terão de casamento? É triste dizer isso, mas tem filhos por aí. Eu trabalhei com uma moça que ela dizia, eu falo para o meu filho todo dia, não cometa a burrada que eu cometi, não se case nunca.
junta os panos, mora um tempo junto, mas não faça a besteira que eu fiz. Que conselho bom, né? Pasmem, isso já acontece no meio evangélico. Assim como a nossa irmã Carol disse, que tem gente que diz, eu não quero ter filho não. Eu, filho, sai fora. Melhor criar um cachorro. Melhor comprar um gatinho. Filho é bênção. Filha é bênção. Dá trabalho? Opa, vai gastar muito dinheiro, pode ter certeza. Mas foi isso que Deus falou lá no início. Crescei-vos e multiplicai-vos. A decisão de se será um filho só, 2, 3 ou mais, esse é o planejamento da família, você vai ter isso diante de Deus. Mas se você pode gerar no ventre ou no coração, gere. Porque é uma bênção. Já foi lido nessa noite no Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o galardão de Deus. Quero que você abaixe sua cabeça. E meu irmão, você que é marido, está aqui. Pense um pouquinho nas suas atitudes com a sua esposa. Está tudo bem? Você tem tratado a sua esposa com amor? Amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você considera ela como a parte mais frágil? Você a trata com dignidade? Minha irmã, você tem amado seu esposo? Tem sido uma esposa fiel? Tem sido uma mulher que é parceira, companheira? Tem pedido a Deus que te dê sabedoria para que as palavras que saíram dos seus lábios, da sua boca, edifiquem a vida do seu marido e não destrua ele? Querido casal, vocês têm sido bênção na vida dos seus filhos? Seus filhos teriam nessa noite a liberdade de dizer assim, eu vou imitar meu pai quando eu casar, eu vou ser igualzinho a ele, porque meu pai é um homem de Deus. Eu vou imitar minha mãe quando eu casar, porque minha mãe é uma mulher de Deus. O seu filho vai dizer, eu vou ter que imitar uma outra pessoa, porque o meu pai não dá para imitar. Eu vou ter que imitar uma outra mãe, porque a minha mãe não dá para imitar. Como é que está o seu casamento?